Sem sombra de dúvidas, o fenômeno mais comentado, especulado e simbolizado na vida humana é, ironicamente, a morte. São milênios de história da cultura que fazem com que antropólogos se debrucem em livros, pinturas e mesmo rituais para entender os mais diferentes significados que esse fenômeno recebeu ao redor do mundo e ao longo dos anos. Desde adorada como uma entidade à parte, até temida ao extremo por culturas distintas, a única certeza que possuímos é a morte e que ela virá, não importa o que façamos sobre ou como a interpretamos. Em um de seus escritos, o filósofo prussiano Friedrich Nietzsche, ao discorrer sobre a morte, declara que ao alcançarmos a vontade de amor em vida, também alcançamos a disposição para a morte. Mais do que uma frase vazia, com palavras bonitas, a intenção do filósofo é mostrar como só temem a morte aqueles que nunca vivem na vida. E em tempos como os nossos, são poucos que têm a tranquilidade de dizer que podemos realmente viver. Beleza oculta parte de uma premissa simples, mas também, logo de cara, emocional. Howard Inlet, vivido por Will Smith, é um empresário de relativo sucesso que no início de sua carreira construiu uma conceituada empresa de marketing sobre o slogan de que as pessoas só se importam verdadeiramente com três coisas: o tempo, o amor e a morte. Aplicando esse slogan para todas as suas campanhas, o protagonista foi capaz de fazer com que as campanhas despretensiosas se tornassem grandes sucessos e se concretizassem verdadeiramente com seus espectadores. Contudo, apesar de ter construído uma vida financeiramente confortável e uma família estável, o destino guardava surpresas cruéis, e com apenas 6 anos de idade, sua filha Olivia morreu, devido a um câncer raro no cérebro, deixando Howard, no mínimo, desolado. Sem comer, dormir ou mesmo responder às perguntas de seus colegas de trabalho, Howard, que era o CEO e sócio majoritário de sua empresa, deixou de se importar completamente com o destino de tudo, se divorciou e até mesmo perdeu seu contato saudável com a realidade, porque ao que tudo indica, sua memória e psicológico foram tão afetados que ele sequer era capaz de reconhecer a sua ex-esposa após encontrá-la na trama, quem dera se importar com o que ocorria ao seu redor. Preocupados com a situação do amigo, mas também com o valor de mercado da companhia, que via despencando devido à situação incerta de Howard, seus melhores amigos e sócios, Whit Simon e Clary, resolvem ter uma participação mais ativa na recuperação do personagem. E quando percebem que isso não funcionará, pois Howard parece se recusar a abandonar o luto, decidem ao menos manipulá-lo para que assine os papéis de venda da empresa, e assim, ao menos o negócio consiga continuar em pé. Esse karma de que a vida era ditada pelo tempo, a morte e o amor, mais do que uma mera estratégia, parecia também ser uma crença para Howard, que no momento de luto passou a escrever cartas para esses três fenômenos, endereçando-os como se fossem entidades, sem a menor expectativa de receber uma resposta. Contudo, ao descobrirem a existência dessas cartas, Whit e seus colegas contratam supostos atores para que personifiquem essas entidades e conversem com Howard, mas ao que tudo indica, os atores eram os próprios fenômenos, porque seus impactos vão muito além dessa proposta inicial de apenas manipular o protagonista. Em uma das sentenças contidas em uma das cartas de Howard, e que recebe mais atenção na trama, um tecido morto não se decompõe. Pode ser facilmente identificada como uma metáfora para o protagonista, que mesmo estando vivo, não exibia qualquer indício de que queria continuar a viver, se recusando a deixar o luto ou mesmo seguir em frente. Entretanto, mais do que essa assimilação óbvia, essa comparação facilmente pode ser feita com todos os demais principais personagens da trama, que por razões distintas e muito mais implícitas, também se recusavam a viver uma vida de felicidade, pois tinham problemas que os impediam de viver suas vidas em toda a sua extensão. Enquanto o luto de Howard chegava a ser escancarado, todos viviam um luto secreto em silêncio. Como é revelado ao longo da trama, Clary sempre teve o sonho de ser mãe, porém, por estar sempre presa no trabalho e focada em alavancar a sua carreira, nunca havia sido capaz de buscar um relacionamento sério e duradouro para que pudesse realizar esse sonho. E a hipótese de uma inseminação artificial, seguida de uma maternidade solitária, igualmente não a realizava. Clary queria o pacote completo: um marido, uma família feliz e um filho. Contudo, seu relógio biológico já estava perto de expirar, e quanto mais se aproximava dos 40 anos, menos via chances de que esse sonho se realizaria, e que a impediria de ser feliz, mesmo no presente, quando ainda havia tempo, pois, mesmo que não pudesse mudar isso, suas esperanças já haviam sido minadas pela ansiedade e pelo medo. De forma semelhante, Simon revela que é portador de uma doença degenerativa, e que de tempos em tempos retornava para atormentar e colocar a sua vida em risco. Enquanto que das primeiras vezes ela pôde ser controlada, no presente da trama, os indícios apontavam para o contrário, e na melhor das hipóteses, o personagem contava apenas com alguns meses de vida restantes.
O medo da morte, mas principalmente da insegurança que deixava para sua família, impediam completamente o personagem de viver o presente e assim aproveitar os últimos momentos bons com eles. O medo da morte estava o consumindo, e por temer tanto algo que se aproximava e que acabaria ceifando sua vida, o personagem havia se tornado incapaz de aproveitar aquilo que tanto valorizava e estava prestes a perder. Já no que tange o amor, Witch, como um personagem quase odiável e extremamente frio e cínico, revela que a razão para sua apatia se concentrava no fato de que sua própria filha o odiava, pois o culpava por ter sido a causa do divórcio com sua mãe. A dor e a mágoa impediram o personagem de seguir em frente com novos relacionamentos, ou mesmo tentar resolver a situação com sua filha, pois fazia com que o personagem não julgasse apto a receber o amor e a intenção dela. Esse arrependimento estava o consumindo e o impedia de viver, assim como também impedia os demais personagens de viver suas vidas plenas, pois, por estarem tão sobrecarregados pelos mais diferentes problemas e traumas, nenhum deles era capaz de enxergar a beleza colateral e oculta de todos esses eventos, mesmo que eles fossem considerados negativos. O ambiente empresarial em que grande parte da trama se passa, mas principalmente o contato que estabelece com o trio de atores, mostra as diferenças de pessoas ocupadas e que acham que têm muito a perder caso percam seu tempo, com aquelas que conseguem viver mais no momento, apreciando as coisas mais simples da vida e vivendo uma vida de cada dia. Witch, Simon e Clary estavam buscando incessantemente vidas felizes. Buscavam sonhos ou realizações que os faziam acreditar que se tornariam completos e finalmente realizados. E devido a essa busca incessante e cega, eram incapazes de perceber que a solução para seus problemas poderia estar muito mais próxima do que pensavam, bastando apenas que parassem por um momento e olhassem à sua volta. A realidade não é uma coisa imutável ou pré-estabelecida, mas sim algo que está mudando e fluindo a todo momento. O trio acreditava que estava fadado à infelicidade ou a vidas incompletas, enquanto na verdade estavam a apenas alguns passos de encontrarem a clareza necessária para realizar o que tanto almejavam. No caso de Howard, apesar de sua dor ser justificada, ter passado 2 anos se recusando a viver e guardando todo o ódio e mágoa para si, da mesma forma, não estava lhe fazendo bem. Foi necessário um esforço titânico para que o protagonista percebesse que, apesar de ter perdido sua filha e de que provavelmente esse vazio jamais o deixaria, ele ainda assim tinha uma vida toda pela frente. Era um empresário de sucesso e tinha uma ex-esposa que, apesar de distante, ainda o amava, e estava esperando uma oportunidade para se reaproximar dele, na tentativa de que, assim, pudessem resgatar a unidade familiar que haviam criado no passado. Mais do que uma obra de luto, Beleza Oculta mostra como somos criaturas propensas a criar planos e viver em fabricações de nossas mentes, e como essas armadilhas, muitas vezes, nos impedem de ser felizes, mesmo que a felicidade esteja batendo na nossa porta. Os castelos de dominó que Howard constrói durante boa parte da trama demonstram exatamente esse pensamento, a de que nem tudo pode sair como planejado e que está tudo bem. Parte da reconstrução de um grande castelo de dominós é também a sua eventual e estrondosa destruição. Perceber que há beleza na destruição e no caos da realidade é a habilidade mais valiosa do mundo real, pois nos torna mais fortes e propensos a lidar com tragédias e com as surpresas da vida. Por mais que culpemos a morte, o universo ou mesmo Deus pelas tragédias que possam ocorrer, nenhuma dessas entidades, se é que existem, é ativa em nenhum dos eventos que responsabilizamos. Portanto, cabe a nós, como meros seres humanos, perceber a beleza oculta e colateral em estarmos presos em uma realidade sem qualquer sentido ou ordem, apenas a liberdade para viver cada dia como se fosse o último.